Ciência e Fé volta com você agora. Nós estamos falando do assunto de teologia e dentro da teologia nós estamos estudando seitas heréticas dentro aqui do nosso contexto. Estamos falando sobre o começo do cristianismo. Então foi formado o cânon e com esse cânon foi havendo aos poucos modificações dentro do corpo doutrinário do cristianismo, né? Dentro da igreja original, primitiva, que veio formando-se, que acostumou-se a chamar-se de Igreja Católica Apostólica Romana, que depois lá na frente vai ver a reforma e tal. Isso. Mas dentro desse corpo da igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, é igreja. Não podemos esquecer que tem a igreja ortodoxa também. Isso. Que era o lado oriental do cristianismo. Do catolicismo. Do catolicismo. E foi, então, engendrando dentro desse esquema algumas heresias, né? É importante ressaltar que o cânon ele foi preservado. Uma vez definido o cânon bíblico, ele foi preservado e está aí até hoje. Ele viria a sofrer aí uma modificação na Reforma Protestante, quando a Igreja Católica introduziu os livros apócrifos. Porém, o segmento cristão que acompanhou a reforma de Lutero, ele preservou o cânon e ele está aí até hoje. Porque os livros apócrifos foram a partir de 1500 para cá, né? Os livros apócrifos eles já existiam, só que eles não eram reconhecidos. Não eram reconhecidos. Não eram reconhecidos, exatamente daí, né, o serem apócrifos. Mas para o catolicismo hoje, eles são reconhecidos como escritura. Hoje eles são. São porque a partir do momento em que eles foram introduzidos, e isso foi já no século XVI, né, depois da Reforma, o momento em que a Igreja Católica sentiu o baque da divisão, onde Lutero, através da defesa das teses dele, ele tomou um outro rumo. Não era essa a intenção dele, porque o estudo da história da Igreja nos mostra que Lutero ele queria que todo aquele clero compreendesse as teses que ele estava defendendo. Uhum. E que a liderança da Igreja compreendesse isso e aceitasse, só que isso não aconteceu. Então ele teve que seguir o caminho dele e a Igreja Católica preservou então aquilo que ela vinha defendendo, aquilo que já tinha sido implantado, as heresias que já tinham sido implantadas e tudo. Só que para poder responder a esse movimento, ela resolveu introduzir os livros apócrifos, para poder dar base àquilo que ela tinha acrescentado, ou as heresias que ela tinha acrescentado à Bíblia. Até para ter base bíblica, né? Até para ter base, exatamente, para justificar perante o povo os ensinos que ela estava praticando. E aí a gente lembra que a questão das indulgências, né, foi algo muito forte na época. E Lutero Mas antes combateu... das indulgências, o Lutero ele já combate lá na base, né? A salvação pela fé, que é a base da reforma, né? Isso. Que foi algo que foi esquecido e praticamente, doutrinariamente, a salvação era praticamente quase que comprada ou pelas obras, né? Isso. E pelos ritos e obras. Mas Lutero vem e mostra biblicamente, né? Isso. No livro de Romanos 5:1, o justo, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Quer dizer, não há mérito algum do ser humano, né? Isso. Lutero, ele vem praticamente formalizar aquilo que ele já vinha ensinando, que ele vinha combatendo dentro da Igreja Católica. Então ele formaliza isso através das teses, né? E aí ele define lá as 5 solas, né, que nós cremos, que veio através da Reforma, que foi formalizado através da Reforma. E a partir daí o movimento cresce. E muitos adeptos enfim, os anos seguintes foram anos conturbados na história da Igreja. Agora, o que a gente pode ressaltar aí, né, a preciosa graça de Deus, que não permitiu que a verdade
o que a mentira prevalecesse, que as heresias prevalecessem, mas que a verdade fosse preservada, como preservada foi durante todos esses últimos séculos aí até os nossos dias. E o importante é que aquilo que se combate hoje não é uma coisa nossa, é o que Paulo já combatia. Já combatia. E está sempre trazendo isso. Aquilo que Paulo teve lá, Orígenes talvez, mais futuramente, né, alguns pais da igreja, né? O que eles combatiam ali no século I, século II, século III, é exatamente o que nós estamos combatendo agora no século XXI. Se a gente pegar a essência, é isso. A essência é a mesma. São heresias. Não há criação nova. Ensinos heréticos. Né? Só que eu vejo que hoje, a igreja atual, a coisa é mais difícil, porque a própria capacidade do povo de criar coisas novas, de inventar heresias, de segmentos novos que vão surgindo. A própria Igreja Católica, ela critica muito as igrejas evangélicas por causa essa divisão, essa falta de unidade no ensino e na própria prática cristã também. E eles nos criticam isso com razão. Isso enfraquece a pregação do Evangelho. Agora, nós não vamos por aí. Só que não entra no mérito de uma seita, né? Não. São mais organizações, ou mais interesses até financeiros, do que doutrinário em si, né? As divisões protestantes, como podemos dizer. Às vezes surge por causa de uma pessoa, como a gente vê quando é introduzido, surge o movimento dos Mormons, né? Por causa de uma pessoa que recebe uma revelação lá especial, a revelação que eu recebi de um anjo que veio de Deus para me mostrar um novo evangelho. E esse evangelho... Escondido em tal lugar que só eu que achei. As placas de ouro onde estão escritas as novas leis e que devem ser traduzidas e que constituirão um novo evangelho. E daí surge o evangelho segundo o Mormon, que vai sendo estabelecido aos poucos, mas que chega um momento em que ele é definido. E aí se estabelece, então, um novo segmento religioso, que nós tratamos hoje como não chega a ser exatamente um cristianismo, embora a base do ensino dele seja o ensino cristão. Só que ele acrescenta tantas coisas, tantos costumes, aí vem o evangelho segundo tal, né? Aí então, no iluminismo nós temos a figura lá do intelectual Allan Kardec, que interpreta um evangelho que busca lá na raiz gnóstica a reencarnação. Exatamente. Olha para você ver. Isso onde vai surgir o movimento kardecista. Esse ensino que tem aí fora, essa diversificação aí nos segmentos religiosos, isso precisa ser estudado com algum cuidado para evitarmos o engano. Eu costumo enfatizar muito isso em sala de aula, como que nós podemos evitar de cairmos nesse engano, no engano de uma seita ou de um simples ensino herético. A primeira coisa, nós precisamos conhecer a verdade. Eu costumo definir isso em 3 aspectos principais, que nós precisamos ter bastante solidez. Nós precisamos conhecer o que eles ensinam a respeito de Jesus. Uhum. Qualquer seita, qualquer segmento religioso, qualquer ensino herético que se ouve, que se lê sobre isso, o que se fala sobre Jesus? E se alguma coisa for ensinada a respeito de Jesus que difere do que está implícito nas Escrituras Sagradas, a gente precisa então olhar com algum cuidado. Segundo aspecto, o que se ensina sobre salvação? Isso é base para nós. A salvação, ela é a principal coisa na nossa vida, porque tem a ver com a nossa eternidade. E nós precisamos garantir isso aqui agora, através do Evangelho. Então, o que se ensina a respeito de salvação? Quando se fala, não existe inferno, o inferno é aqui na terra, ultrapassou aquilo que a Bíblia fala. Então, já tem aí um ensino errado. O inferno é uma punição temporária. Também não é. A Bíblia nos fala sobre uma eternidade. Poderíamos pensar também no que se fala sobre a eternidade, que seria o terceiro tópico. Então, o que se fala sobre Jesus, o que se fala sobre salvação, enquanto conquista da salvação aqui, o crer no Senhor Jesus para alcançarmos a salvação. E o terceiro aspecto que é a eternidade propriamente dito, céu e inferno.
quando se ensina algo diferente de eternidade com Deus e eternidade com o diabo, quando se tenta arranjar formas ou um jeitinho para suavizar, né, o sofrimento ou a condenação ao inferno, novamente, cuidado com isso. Quando se mexe nessas áreas aí, é melhor evitar, é melhor buscar um lugar onde se zela por um ensino mais puro a respeito da vida, da doutrina de Jesus, a respeito do Deus Trino, né, que nós defendemos, a respeito da salvação e a respeito da eternidade, porque isso tem a ver com o nosso destino após morte. Infelizmente acabou nosso programa, então eu não falei para você que era rápido, você viu, né? Então, mas a semana que vem o professor Wagner vai estar conosco aqui explicando a gente mais algumas nuances e algumas doutrinas que nasceram dentro do cristianismo. Mas, meu amigo, você está no canal GET, o canal da palavra, você está escutando sobre a palavra de Deus, como ela foi formada e a base, o corpo estrutural daquilo que nós cremos. Então, leia a Bíblia, não saia correndo atrás de qualquer coisa, né? Você viu as 3 bases aqui para que você possa fugir delas. Não se mexe em trindade, não se mexe em salvação, não se mexe em vida eterna. E condenação eterna, sem ser dentro da palavra de Deus. Então, é isso aí. Nada mudou, né, Wagner? Nada mudou. As doutrinas são as mesmas. São as mesmas, desde o Tem novas ensino roupagens, apostólico. mas não mudaram. Mas fica com Deus, estude bem a Bíblia, estude, ensine, você que é pastor, que está nos ouvindo, você que é líder, estude bem a palavra, prega a palavra com temor. Se o temor do Senhor permanecer no seu coração, você sempre vai ensinar o que está certo. Deus te abençoe, paz. Aqui fica o Ciência e Fé. A gente volta semana que vem. Tchau.